Pessoal, muito boa noite. Estamos aqui hoje com um convidado que eu tenho um carinho, tenho um apreço muito grande. Não dizendo que os outros que passaram aqui não têm isso, mas é porque hoje eu estou muito curioso para mim saber um pouquinho da história desse grande homem. Só ouvia falar, né? Só ouvia falar, né? Estamos aqui hoje com o Dr. Heleno Mota e Silva. Para quem não conhece, é um homem que é empreendedor, é pai, é esposo, né? É uma infinidade de coisas sintetizadas em uma única pessoa. E acima de tudo, ainda tá vacinado, né? Ainda está vacinado hoje, né, doutor? Vacinei hoje. Bacana. Doutor, quer falar alguma coisa, Marcos? Deixa que eu Vamos se lá. apresente. Fique à vontade, conta pra gente aí um pouquinho quem que é e de onde veio o doutor Heleno. Inicialmente, a lisonja de estar aqui com vocês, eu tenho que destacar, é muito bom poder ser ouvido e ouvir pessoas que estão buscando mudar o mercado, eu poderia usar, estão buscando mudar a ideia do mundo, trazendo inovação, trazendo novidades para a nossa cidade, que é sempre necessitada e carente, e agradece quando vem coisas boas. Eu sou de Imperatriz, digo porque eu praticamente só nasci em São Luís. Meus pais moravam à época numa cidade pequena chamada Pinheiro, que é da Baixada Maranhense, e eu fui só nascer. E logo depois que eu nasci, 2 anos depois, nós viemos, a família toda, para Imperatriz. E aqui eu cresci a minha infância e fui estudar em Belém na década de 90. Fiquei toda a década de 90 em Belém e voltei formado em 2000. Cheguei em Imperatriz e comecei a praticar a advocacia. E digo que sou filho de Imperatriz por conta desse histórico, que trazendo para vocês em resumo, eu vivi, se nós formos pegar os meus 45 anos de vida, eu posso lhes dizer que 30, vou tirar 10 de Belém e tirar mais 2 de Pinheiro, então vai dar aí quanto? 33 anos de Imperatriz. Como eu tenho um cliente, eu achava sensacional quando ele falava o que era um casamento. Casamento é comer muito saco de sal juntos. Então, quando você come muito saco de sal junto com a esposa, é porque esse casamento já perdurou. Que imaginemos o tamanho da dose de sal e a gente conseguir comer esses sacos de sal. E eu já comi muito saco de sal aqui em Imperatriz e gosto, tenho orgulho. É a cidade que nos recebeu, é a cidade que a gente cria a nossa família, onde está o meu núcleo familiar, onde estão os meus pais, os meus irmãos que eu adoro demais. E é aqui que, de cidade boa, é a cidade onde a gente tem amigos, trabalha e ganha dinheiro. E é aqui que eu estou, e é aqui que eu sou feliz. Bacana. Bacana demais. Doutor, eu tenho uma grande curiosidade com relação ao senhor, né? Eu vejo que você é um homem muito família. Eu tava olhando no seu Instagram agora recentemente mesmo, tava vendo ali, você posta muita foto, você com sua esposa, né? Seus filhos, seus irmãos, filho, né? o filho no caso, filho. né? Como é que é o Heleno pai, o Heleno mais assim, família? Como é que é isso hoje? Você ter esse concílio hoje de profissional com família? Porque a sua vida é bem corrida, né? Acredito. Sim. Leilson, desde muito criança, o meu pai e minha mãe, ele nos orientou no sentido de valorizar, antes de tudo, a família. A célula familiar, como eu falei agora há pouco, esposa, filhos, ou no caso os meus pais, os meus irmãos. Tanto é que dos meus sócios, 2 dos meus irmãos são meus sócios e moram aqui em Imperatriz. Nós somos 5 irmãos. Os que não são sócios é porque não moram na cidade de Imperatriz. Mas os que moram em Imperatriz são sócios. Então eu preservo quase todos os dias ir visitar os meus pais. Com os meus irmãos eu estou todos os dias. Com a minha esposa eu estou todos os dias. Com meu filho eu procuro acompanhá-lo sempre. Às vezes falavam, Heleno, toda vez eu te vejo buscando e levando o Heitor na escola e permuta isso com a tua esposa, como é que é? Eu falei, é porque eu amo fazer isso. Isso é uma coisa que me dá prazer, de levar o meu filho à escola
e buscá-lo num troco. Acho sensacional ver o garotinho entrando na escola, ver ele saindo, poder conversar no dia a dia com ele. É criar memória afetiva, é criar laços de família que imagino que quando ele tiver da nossa idade, ele vai lembrar para sempre. Então, Leilson, viver em família, eu acho que é a base inicial de tudo que a gente possa prospectar no futuro. Bacana. E, doutor, conta pra gente como é que foi a sua chegada em Imperatriz, porque antes da gente começar a gravar, assim, a chegada profissional, quero dizer, tá? Porque antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando aqui e quando a gente fala da advocacia hoje, a gente associa muito se o cara não tiver um padrinho, ele não tem espaço, né? E dentro dos seus 21 anos de trabalho aqui na nossa região tocantina, aqui em Imperatriz, como que foi essa sua chegada? Como foi que você encontrou as portas? Elas estavam abertas, encostadas, trancadas, passado, cadeado? Porque cada um tem sua jornada, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi, por favor. Marcos, eu sempre quando falo desse início de trabalho, Leilson, eu digo que eu tive sorte. A gente fala, o que é o sucesso? Sucesso é a oportunidade com a capacidade. Sorte conta também. Eu digo que foi sorte porque, partindo da ideia de família, cheguei aqui, os meus pais sempre falavam, especialmente o meu pai, sempre falava, Heleno, vai estudar para concurso. Eu falei, não é a minha... Não é o que me realiza. Os meus pais, os dois eram concursados, funcionários do Banco da Amazônia, e em cima. E dos meus irmãos, o Sandro, que é o mais velho, ele não voltou inicialmente para a Imperatriz. Então, ele foi viver uma vida de executivo no Rio de Janeiro, e eu fui o primeiro que retornei para a Imperatriz, e os outros 3 irmãos ainda eram bem jovens, uns na fase de ensino fundamental, outro iniciando a faculdade. Então, eu era o primeiro aqui em Imperatriz. Não conhecia ninguém, saí com 16, 15 anos e voltei com 26, 25 anos. E aí, inicialmente, existia essa, eu não digo cobrança, mas essa visão de mundo dos meus pais, vai fazer concurso, agora é a hora que é a oportunidade, os seus pais ainda conseguem lhe auxiliar, não interessa se for 1, 2 anos estudando. Mas eu não via o concurso como algo que me realizasse. E aí, família, o meu pai falou assim, então vamos fazer o seguinte, o filho quer estar aqui, o pai começa a divulgar, fazer o marketing do filho, o boca a boca. E o meu pai era daqui, funcionário do banco, conhecia várias pessoas e começava a visitar um, outro. E enquanto isso, eu fiz uma parceria com um colega, advogado recém-chegado, não fluiu. Fiz uma segunda parceria, também não fluiu. E aí eu fui para um escritório de advocacia, que já tinha uma equipe. E ali foi onde eu achei, Marcos, que foi bem definidor para a minha vida. O que no primeiro momento, Leilson, poderia parecer negativo para um advogado em início de carteira, para mim foi formidável. Primeiro que eu vim disposto a trabalhar. Queria fazer por merecer tudo o que eu tinha aprendido na faculdade. E quando eu fui visitar o escritório, pedi a oportunidade de trabalho, e como as coisas mudam, estou falando lá de 2000, fui pedir a oportunidade de trabalho, nós éramos em Imperatriz aproximadamente, se eu não estiver equivocado, uns 300 advogados. Hoje nós somos 2.500, por aí. Uau! E 300 advogados, já se achava que era muito advogado para o mercado. E eu cheguei no escritório e o advogado, o advogado que era como se fosse o principal dono do escritório, olhou assim como nós estamos sentados aqui um para frente do outro e me falou, olha, Heleno, eu não tenho como te pagar nada. O que eu posso fazer por você é lhe arrumar um espaço, eu vou lhe arrumar um computador, uma impressora, aquela impressorazinha matricial, ainda é do tempo de vocês? Um barulho danado. Uma impressora matricial. E o que é que vai acontecer? Além de você não ganhar nada, o que eu colocar sobre a sua mesa, você tem que fazer para mim. Agora, em contrapartida, o cliente que você angariar, o serviço que você ganhar por você, você não precisa deixar nenhuma participação aqui no escritório. E eu agradeci demais. Falei, é uma oportunidade. Eu não vou ganhar nada,
Mas só o fato de estar envolvido no meio de uma equipe que, à época, era uma equipe renomada na cidade, consideradíssima. Estou no meio dos bons, já é uma coisa muito boa. Eu tenho uma mesa para atender, tenho um computador para trabalhar e uma impressora para imprimir os meus documentos e protocolar. Então, estava com tudo na mão. E muita vontade de trabalhar. Então, eu lembro como hoje o escritório tinha um movimento muito intenso. Então, chegava aquelas pilhas de processo e eu tinha que priorizar o que o escritório colocava sobre a minha mesa, e depois é que eu ia resolver o meu ganha-pão. E assim foi. E eu lembro, esse escritório era interessante porque o doutor Amadeus sempre foi um workaholic. E eu lembro, era interessantíssimo. A gente terminava o expediente da sexta-feira. Terminou ali a sexta-feira, ele disse, bom, pessoal, eu e mais um outro colega, o Wilker, acabou o expediente, normal. Agora é o seguinte, eu estou pedindo uma pizza, que agora nós vamos trabalhar os processos X, que era um processo de prefeitura. Não tem aqueles carrinhos de supermercado, aqueles carrinhos de justiça que são interessantes, o pessoal andando com aqueles processos empilhados. Aí chegava aquilo lá e a gente entrava à madrugada do sábado, virava. E às vezes ia um final de semana inteiro, sábado e domingo, ia lá em casa, tomava um banho, se refrescava e voltava. Para mim aquilo tudo foi engrandecimento, foi amadurecimento, até quando chegou um dia que eu disse, agora eu posso tentar voar. E aí eu encontrei um colega na época que casou as ideias, porque a advocacia, não só a advocacia, se eu tiver equivocado vocês me corrijam, mas qualquer negócio, vocês dois que estão aqui, que são sócios hoje, tem que ter afinidade, tem que ter identidade de valores, as condutas têm que ser parecidas, tudo tem que convergir para o mesmo caminho, para que as coisas se harmonizem. E eu encontrei esse sócio, nós nos afinamos. Nessa época, nenhum dos meus irmãos ainda tinha retornado para a Imperatriz, e nós começamos o escritório chamava-se Mota e Silva e Peixoto, na época, e nós começamos paulatinamente a fazer um trabalho que eu achei também foi maravilhoso. A forma como nós nos encontramos, a forma como nós fomos unindo o nosso negócio e como a gente foi aperfeiçoando a ideia do negócio. Passado aí, esse amadurecimento, já tínhamos uma sociedade. Logo em seguida chegou meu irmão mais velho, que é o Sandro, que é vendedor e gestor. Ali. E nos ajudou muito. Por quê, Leilson? Porque eu sou técnico, eu sou advogado. Mas se eu me alio a outros valores, como de um vendedor e de um gestor, eu fortaleço o meu trabalho. Com certeza. Então, nós começamos a criar essa vertente de fortalecer o escritório, Marcos, no sentido de poder sair daquele escritório tradicional, aquele escritório de birô, onde o advogado fica esperando aqui, o medalhão espera para resolver, para assinar alguma coisa. E não, aí a gente partiu mais para o ataque, partiu mais para uma visão negocial, para uma visão de gestão. E assim foi, para também não ser um monólogo aqui, e já resumido, foi os passos que nós começamos, e o que, ao meu ver, foi magnífico, porque os passos que nós começamos até o hoje, mas eu achei espetacular, Marcos, porque eu poderia ter me limitado a ser um profissional de salário. Tá aqui, esse salário é satisfatório para mim, é isso que eu quero para minha vida, sem almejar outras expectativas, sem arriscar. Aquela pessoa conservadora, e aqui tá bom. Uma vida semelhante à de um servidor público, como seus pais tinham sugerido, né? Uma vida semelhante à de um servidor público, como meus pais tinham sugerido. E, assim, eu não vou entrar no mérito de como é que é a diferença do profissional liberal, como somos nós, e a vida do servidor público, mas só uma introdução. O servidor público, ele enriquece do dia para o outro. De que forma? O que é esse enriquecimento, Heleno? O servidor público não ganha nada, está no concurso, no osso aqui. De repente ele passa num concurso que ele começa a ganhar do nada 10 mil reais. Para qualquer um de nós, do nada, quem não está ganhando nada, começa a ganhar 10 mil reais, está rico. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Só que com o passar do tempo, aí você vai, se eu já ganho 10 mil reais, acaba que naturalmente e imperceptivelmente eu vou
buscando um padrão de vida que vai acochando esses 10 mil reais. Aí depois eu caso, quero uma casa maior, quero um carro melhor. Aí vem os filhos, eu vou botar na escola e os 10 mil reais estão ali. Então, daqui a pouco, a tendência do profissional, eu diria, do servidor público, que era onde o meu pai sugeriu que eu fosse me dedicar, pode ser que se ele não tiver um controle financeiro, ele se atrapalhe e depois acha que ganha pouco, que trabalha muito. Isso acontece demais. E uma coisa que também eu gostaria de deixar assim externo para vocês, que eu acho que me ajudou muito, foi sempre a percepção de ter um controle financeiro. Como controle financeiro? Eu sou de mercado, eu estou no risco 24 horas. Então, eu nunca posso andar com minha vida ali no teto do meu gasto, é o limite do meu ganho. De jeito nenhum. Eu tenho que ter aquela perspectiva, como alguns livros narram, que se eu parar hoje, tiver que parar assim, é 1 ano sem trabalhar, o que eu tenho, o que eu arrecadei, o que eu levantei, ou o que me faz ganhar dinheiro, eu consiga ter essa margem aí de 1 ano. Em 1 ano, muita coisa acontece. E aí, ter essa folga. Eu não posso dizer assim, ter aquela percepção, eu não posso deixar de trabalhar hoje, porque senão eu não como amanhã. Então, essa ideia, primeiro, foi essa oportunidade de entrar nesse escritório, em Imperatriz, e esse aspecto de sempre buscar um controle financeiro. Eu acho que são algumas questões que me auxiliaram a chegar onde eu estou e estar aqui hoje com vocês. Massa. Doutor, tem 2 fatores que a gente não mencionou aqui, mas eu acredito que influenciam muito, principalmente quem se espelha em você hoje. Que primeiro, quanto tempo você levou entre o escritório, que lhe abriu as portas, até o seu escritório, a sua sociedade, e se houve mudança nas áreas de atuação também. Né? O Heleno começou atuando aqui com prefeitura e tal, e ele permaneceu, ou se ele estava mexendo com prefeitura e trabalhista, e depois ele migrou. Eu acho que seria interessante também a gente pontuar isso aí. Perfeito. A minha história, eu sempre fui levado para a linha do direito do trabalho, desde a época da faculdade. Quando chegou a disciplina, eu me identifiquei. Quando eu fui fazer estágio, eu estagiei no TRT, aí eu fui estagiar na Caixa Econômica. Quando eu assustei, eu estava no setor trabalhista da Caixa Econômica. E aí depois, quando eu vim para Imperatriz, todos os estágios que eu passei, quando eu fui... Primeiro eu estagiei num escritório de advocacia, voltado para essa área trabalhista. Tinha um pouco de cobrança, que é o que nós fazemos também hoje, mas tinha essa área trabalhista. E depois eu fui para a Caixa Econômica, depois fui para o TRT, sempre direcionando. Todos os meus trabalhos, monografia, o TCC e outras pesquisas, sempre foram direcionadas para o direito do trabalho. Quando eu cheguei em Imperatriz, inicialmente buscando sobreviver, qualquer espaço, e você vai se dedicando e as coisas vão chegando, a gente tem uma noção no direito, vem com uma noção superficial de tudo, e o que ia chegando, a gente ia fazendo. Quando nesse escritório chegou a prefeitura, basicamente, eu voltei novamente para o direito do trabalho, era muito assunto trabalhista. E esse escritório já tinha uma demanda trabalhista boa também. O bom é que a prefeitura, de certa forma, ele te faz passar por várias áreas do direito, né? Isso. O trabalhista, tem o eleitoral. O eleitoral, também, administrativo, criminal. Só que teste vocacional, né? Um teste vocacional. Como o escritório, na época, Marcos, já era um escritório que tinha uma multiplicidade de colegas profissionais, acabou que eu vi um pouco ainda do direito administrativo, mas o forte da área que ficou tocada a mim era o direito do trabalho. Como eu estou lhe falando, tudo foi direcionado. Por mais que tenha essa variedade de temas dentro de uma prefeitura, acabava que o que chegava para mim, o que me movimentava a estudar, o que me direcionava era o direito do trabalho. Eu ainda cheguei a fazer algumas especializações em outras áreas do direito, fiz processo civil, direito civil, fiz MBA em direito ambiental e sustentabilidade, no intuito também de abrir mais os horizontes
mas a minha base, o que me envolve mais, o que eu sempre estudei mais, foi o direito do trabalho. E o escritório, Leilson, ele hoje tem uma equipe multidisciplinar, que eu posso dizer até que eu posso ainda continuar me dedicando ao direito do trabalho, quando nós temos espaços para as outras áreas também estarem muito bem representadas. Áreas que o escritório tem, como direito médico, como direito previdenciário, direito tributário, responsabilidade civil, consumidor. Todas essas áreas, nós temos colegas especializados que se dedicam exclusivamente para elas. E a gente sabe, que cada área, quanto mais a gente foca, quanto mais a gente se especializa, a gente se dedica, melhor chance de nós darmos um resultado satisfatório acontecerá. Fato. E aí, Marcos, acabou que hoje, por mais que já fiz outros trabalhos dentro do direito, mas a convergência sempre foi para o direito do trabalho, e hoje o nosso escritório, eu continuo tendo essa dedicação mais aprimorada para o direito do trabalho, sem deixar, obviamente, a equipe multidisciplinar que é envolvida hoje de atender outras áreas do direito também. Bacana. Doutor, você falou no começo da sua carreira aí com relação àquilo que era o seu chamado, né? O seu sonho, que você sentia que era aquilo que você tinha que fazer na sua vida, né? Que foi o direito, né? Que foi a área que lhe despertou, a área que você, digamos que encabeça hoje, por mais que você tenha ali outras empresas, né? Mas é a área que você se dedica, certo? Afinidade hoje, né? Que, como você falou. O que você acha que é importante hoje? Porque a gente está num mundo hoje onde a juventude ela é muito aventureira, né? Ela não quer se dedicar especificamente em alguma coisa. Qual o conselho para um jovem hoje que está se aventurando em todas as áreas que possível hoje do mercado? Né? Que a importância de você ter foco para se alcançar um objetivo, ela é muito importante. Né? É isso mesmo. Você falou, eu achei bacana, e volta aí para o tema família. Eu tenho um sobrinho que é afilhado, e ele tem 14 anos. Rapaz, de janeiro para cá ele já abriu e fechou uns 5 negócios. Pensando naquela coisa acelerada, e começa a mexer o negócio aqui, aí liga, padrinho, eu tenho um negócio para vender para o senhor, eu tenho uma ideia, vamos. Aí de repente o Cauã já chega com outro negócio. De fato, lógico, é jovem, a gente deixa, a gente apoia, a gente motiva, e que às vezes eu já peguei falando com ele também, falando de bolsas de valores, e eu, 14 anos, mas o cara tá entendendo alguma coisa, ele tá parando para ler, ele tá procurando entender, tá querendo se envolver, é uma criança, um rapazinho, 14 anos, mas assim, não tá naquela época que eu imagino, quando eu tinha 14 anos, se eu cheguei com 25, 26, 24, 25 para cá, e eu acho que na hora que eu cheguei com 24, 25, eu tinha a cabeça do Cauã, que tem 14 anos. Imagina quando eu tinha uns 14 anos, devia ser muito infantil. E eu vejo ele nessa empolgação, Leilson, olhando, lógico, que é aí a superficialidade, que é o que nós temos que fazer o inverso, te respondendo. Eu tenho que encontrar uma coisa que me satisfaça, que eu me envolva, e eu tenho que me dedicar. Lógico que eu não vou botar uma viseira e esquecer o resto do mundo, mas eu tenho que me dedicar, eu tenho que ser especialista, eu tenho que ser um profissional, uma autoridade num determinado assunto, que aquilo é que vai me vender com grande força e com grande respeitabilidade. O que eu poderia dizer para a juventude, por mais que a gente saiba que não é fácil, às vezes as coisas... Uma vez eu assisti numa palestra e o senhor, uma voz mansa, falou, olha, gente, ganhar dinheiro, economizar, é fácil. É uma conta simples. O que você ganha, você gasta menos. Se você for fazer essa conta do mais e menos, sempre vai sobrar. Não é fácil? Não é aparentemente fácil? Simples? Quer dizer, desculpa, aparentemente simples, aí foi o que ele falou, mas não é fácil. Porque quando você entra num contexto, e aí vem vários valores que te envolvem, vamos imaginar num mundo extremamente consumerista, aí vem os seus valores, vem as suas crenças, e aquilo ali vai fazendo com que você, eventualmente, perca o foco e se atrapalhe nas finanças. Mas, para a juventude, a sugestão que eu daria, primeiro, busque ler. Tem que ler, a gente tem que ler.
O Brasil é um país que precisa ler muito mais. E um dia eu peguei uma lição, mais uma lição que eu acho que aquilo ali foi uma das coisas que me deu valor para eu parar hoje e sempre estar lendo. Eu cheguei era um festival de livros, e aí eu cheguei e aí parei lá numa livraria, ia comprar um livro, era até para o meu filho, para ele ler. E aí, quando eu olhei assim o livro, não me lembro bem o preço, mas era coisa assim, um livro R$15. Falei, porra, mas desculpa o palavrão, falei, Ok. caro demais. A mulher olhou assim para mim simples, falou, um livro, R$15, caro. Sabe quanto é que custa uma cerveja? Eu falei, aí eu fiz uma conta rápida, falei, pois é. Aqui tem cultura, tem conhecimento, tem valores que a gente não tem nem como alcançar. Por R$15. O Brasil tem que melhorar na leitura. E não é momentâneo, né? E não é momentâneo, não é efêmero. E, Leilson, aí, hoje eu diria, é ler os pais, não que o pai vai ditar nada. Eu acho que o pai não tem que ditar. O pai, pela experiência, pode sugerir. Como os meus pais me sugeriram. E passado aí já depois, eu lembro que eu perguntei para o meu pai, passado aí já uns 15 anos de advocacia, Marcos, e um dia eu perguntei, papai, e aí, o que que o senhor achou? O senhor está mais feliz agora ou se o seu filho tivesse ido para o concurso, que eu não sei para onde é que iria, o que que ia fazer? Ele, não, estou feliz. Feliz porque hoje a família está toda junta, todo mundo junto, a gente vive, se vê, se curte. Não importa fazendo o quê, né? Não importa fazendo o quê, está todo mundo junto. E aí, Leilson, eu acho que o foco, a orientação familiar como base estrutural, a gente diz que muitos pais, a escola forma, a escola não forma, é o inverso. A escola é um complemento. Quem forma é a família. Quem forma é a base familiar. Então, quando a gente chega na escola e diz assim, ajuda aí, resolve o problema do meu filho, a escola tem que chamar aquele pai ou aquela mãe e dizer, não, peraí. Quem tem que guiar, quem tem que instruir, a escola, ela vai passar. Hoje o seu filho está aqui, 1, 2, 3 anos, e a escola passa e ele vai continuar sendo seu filho, vai continuar na sua família. Então, quem tem que instruir, quem tem que dar a verdadeira base, o acompanhamento, é a família. E a escola ser um bom complemento disso. Obviamente, os pais em harmonia com a escola, a tendência de ter um resultado melhor para a criança é mais visível. Então, os nossos filhos terem um foco, e esse foco inicialmente a gente tem que buscar estar abrindo luzes para que eles se espertem. Educação, não tem para onde a gente correr. Um país de pessoas que não têm formação, que não tem estrutura, educação, infelizmente é um país pobre de cultura e por conta disso vai ser um país pobre de todos os outros valores. É uma reação em cadeia, né? É um efeito cascata, efeito dominó. Não tem como. Não tem como eu pegar uma pessoa a qual eu não dei formação para ela, ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que fazer. Eu diria para vocês, se você perguntar, Helene, dos negócios que você hoje está envolvido, tem algum que está saturado de funcionário, não precisa de funcionário, de gente boa trabalhando? Todos precisam. Todos, Leilson. Se você chegar em qualquer um, chegar na Farmapele, chegar na Sicredi, chegar na Voz, chegar no Mota e Silva Advogados e perguntar, tem vaga, tem espaço para trabalho? Todos têm carência. Agora o profissional preparado é onde nós estamos encontrando a dificuldade. É onde para. É onde estagna. Para ali, né? É onde para. A pessoa chega e você pega aqui um currículo e você faz uma entrevista, põe faz uma carta. Já aconteceu, parece até piada. Faz aí uma carta, a gente deixa algum documento, faz alguma coisa, faz uma apresentação de a gente sair, quando volta, tá lá só o papel em branco e a lapiseira, a pessoa já foi embora. Já pensou? São oportunidades perdidas, né? São oportunidades perdidas. Mas eu não vou nem prejulgar a pessoa, porque às vezes
É ficar olhando para um papel, para uma caneta em branco e dali não sai nada. Não estudou, não se capacitou, não lá nas raízes. Eu tenho um colega que eu gosto muito dele, ele sempre me falava, quando a gente fazia faculdade, ele falava, Heleno, o detalhe está lá na nossa formação básica, lá no primário, lá no fundamental, na matemática, no português, naquilo, no beabá. Aquilo bem construído, aquilo bem sedimentado, as chances de lá na frente a gente ter uma possibilidade de melhor discernimento, uma melhor interpretação de um conteúdo, é muito mais favorável, Leilson. Acredito. Eu compartilho da sua ideia. Né? Porque tem muita gente que fala assim, eu não tive oportunidade, que é quase um bordão de muita gente. Né? Eu não tive a oportunidade para me poder crescer na vida. Né? Eu parto do contrário. A oportunidade é você que faz. Conta um pouquinho de onde foi que tu veio aí. Tá, vamos lá. Muita gente que me pergunta hoje, olha um pouquinho do que eu tenho hoje, de como eu me comporto, de como eu falo, de onde a gente tá hoje, fala assim, no mínimo, ele branquinho assim, ele veio do Rio Grande do Sul, né? Imagina, é um herdeiro, né? É um herdeiro, o papai dele ele deve estar bancando ele alguma coisa. E quando me perguntam, doutor, eu costumo falar assim, cara, de fato, eu não sou de Imperatriz, não sou, eu sou de fora. Aí fala assim, não, de onde é que você é? Eu falo, eu sou aqui do interior de Montes Altos. Veio de longe. Eu vim de longe. Importado. Eu sou importado. Importado, né? Eu sou de fato, né? E eu costumo, em algumas oportunidades que me dão de eu contar um pouco da minha história, eu falo um pouquinho de onde é que eu vim, né? Eu nasci e me criei na roça. Literalmente na roça. Eu brocava a roça, né? Meus pais, minha mãe, quem tem o ensino médio é minha mãe, né? Ela concluiu o ensino médio aqui no Dorgival. Aí foi embora com meu pai, tudo, para aqui para Montes Altos. E lá começou-se a minha base, né? Os meus pais sempre na roça, mas sempre me deram educação, né? E eu sempre fui uma pessoa inconformada com tudo, né? Eu sou uma pessoa, sou grato, mas eu sou muito inconformado, porque eu sempre procuro, né, almejar, buscar outras coisas. E quando eu estava finalizando meu ensino médio, que eu olhava para grande parte da minha parentela, né, eu via primos, né, outras pessoas, tipo assim, terminava ali o terceiro ano ali, já casavam, ia ter filhos, e eu olhava para aquilo, eu falei, eu não quero isso na minha vida. Agora, como que eu vou fazer isso é que eu ainda não sei, né? E me surgiu a oportunidade, um dia minha avó me chamou para vir morar aqui com ela, né? Eu vinha sair, né? E vim morar aqui em Imperatriz e terminar o meu terceiro ano. Com quantos anos já? Eu tinha em torno de os meus 17 anos, né? Mais ou menos isso, 16 para 17 anos. Vim morar em Imperatriz. Falava errado. Eu era totalmente julgado na escola, de onde eu saía, né? Professor lá, pô, matuto do sertão, tudo, né? E eu fui muito, 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 muito julgado. Só que foi uma coisa que eu sempre tive muito bem centrada na minha cabeça. Eu sou um cara que eu sei para onde eu quero ir, né? E para trás eu não volto. Show. Eu sempre tive isso muito na minha cabeça. Para trás eu não volto. É daqui para frente. E terminei meu terceiro ano, né? Vi a oportunidade, aí também a necessidade, quando eu fui para terminar meu terceiro ano, porque eu estava precisando trabalhar, né? E trabalhar e estudar, muitas vezes, é algo que é muito difícil de conciliar, principalmente quando você tá terminando, né? E eu tinha que, tipo assim, sair de um período. Estava à tarde, né? Aí falaram assim para mim, a avó falou assim, meu filho, tu vai ter que procurar fazer alguma coisa para tu ter uma fontezinha de renda, né? Porque eu vejo que tu tá querendo ter as coisas e a vovó ainda não consegue, né, bancar ainda. E aí foi o start que eu precisei. Falei, não, vó, vou fazer o seguinte, você me dá a bênção, eu vou mudar para mim estudar agora à noite e vou trabalhar ao longo do dia. E foi o que eu fiz. Você tem noção, eu arrumei um trabalho aqui onde eu moro, aqui agora, na Industrial. Na Industrial, né? Ali de frente do cemitério. Sei. Né? Supermercado chamado Mini Mercearia. É aquele dali da esquina? Bem da esquina. É o meu emprego que eu jamais vou esquecer, né? Eu morava no final da Simplício Moreira. E eu ia... longe esse trabalho, hein? Bem longe. Eu ia de bicicleta, né? Eu ia de bicicleta, saía 5 da manhã para chegar lá às 6. Aí chegava lá, eu ia descarregar caminhão de arroz, né? Passava o dia todo fazendo isso. Quando terminava, ia trabalhar nas gôndolas, né? Organizar os produtos, tudo. E eu passei 3 meses nessa função, né?
E criei uma intimidade muito grande com os donos, né? Pela minha dedicação, mesmo trabalhando ali árduo, né? Foi algo que eu sempre procurei fazer o meu melhor, independente do ambiente que eu estivesse. Independente da minha função que foi me dada. Eu sempre procurei me doar muito. E eu criei ali uma amizade com os donos, né? E eles passaram a ter uma proximidade e tudo. E quando deu 3 meses de trabalho, né? Me surgiu uma outra oportunidade, né? Que foi para trabalhar aqui. Acredito que você deve conhecer uma contabilidade que tem aqui em Imperatriz, que é o Sistema. Sistema Contabilidade, que é uma contabilidade muito antiga que tem aqui em Imperatriz, né? E eu passei ali 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Né? E foi quando eu comecei a despertar um pouco mais, né? Passar a ter contato com pessoas bem importantes, né? Pessoas, grandes empresários, né? E eu fui aprendendo a lidar com essas pessoas. E caminhando aí, passei por outros trabalhos, né? Que foi me dando um pouco da expertise, um pouco do que eu tenho hoje. E foi quando eu me encontrei, né? Que foi na parte do design. Foi algo que me brilhou os olhos, assim como a advocacia brilhou para você, né? E fui galgando, né? Fui estudando muito, varando noites, né? Para poder aprender, porque na época não tinha cursos preparatórios para essa área aqui em Imperatriz, né? E eu fui mesmo pro YouTube, né? Fui pro YouTube, a minha avó, a gente tinha um computador bem básico mesmo em casa, né? E eu fui procurar estudar ao longo da noite, né? Chegava em casa, fui procurar estudar. E daí comecei, né? E fui galgando até os dias de hoje. Mas para quem muito me pergunta, né? Imagina, olha para mim hoje, pega na minha mão e não vê um calo mais, Fininha. né? A mão hoje é fininha, né? Mas durante muito tempo, aqui essas hastes da mão aqui, tinham uns calos imensos, né? Porque a gente trabalhava brocando roça, lavando mamão, né? Que minhas mãos comiam bastante, porque tem aquele leite, né? Aquela seiva do mamão, comia, né? Lá a gente tinha uma roça e a gente distribuía. Então, para muita gente que fala assim, não, eu não tive oportunidade, gente, oportunidade, ela é feita. E é a gente que faz. É a gente que faz. A gente cria. Dentro da realidade que você tá. E outro ponto muito importante. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, sempre faça com amor. E muita dedicação. É verdade. Que eu parto muito desse princípio, né, que não é por barganha, né, mas sim por fazer sempre o melhor, trazer o melhor, porque as pessoas no qual você está se dedicando, pessoas merecem o melhor. Né? Não é fazer, não, é só por um salário. Não é só por um salário. É por um propósito, é por fazer algo diferente. É para você agregar algo na vida de alguém. Né? As pessoas te notam quando você se doa 200%. Né? E é algo que a gente procura fazer aqui. Foi uma das coisas que mais casou comigo e com o Marcos, essa questão de doar. Né? Não 100%, mas o 200%. Show. É essa entrega mesmo. É uma entrega. Mesmo. Isso, Leilson. Hoje, lá no escritório, eu falava em tom de brincadeira, a gente falando. Aí uma moça que trabalha conosco falava, não, eu tenho que ter alguma ideia, algum entusiasmo que me faça movimentar. Eu não quero nem saber mais de beleza. Eu quero pelo menos ter saúde. Eu tenho que fazer alguma atividade física, tenho que me motivar. E aí eu falava para ela, olha, a questão da atividade física ela é fundamental e tem que estar entremeada em todas as nossas atividades do dia a dia, tem que ter o espaço da atividade física. E quando você estiver fazendo atividade física, não vá fazer atividade física em princípio pela beleza. A beleza será uma consequência. Porque nós vamos fazer primeiro para primar a saúde. Mas da feita que você tiver uma rotina de desportista, você naturalmente vai ver como você vai estar mais magrinha. A mulher valoriza muito a magreza. Mais magrinha, o cabelo vai estar melhor, a unha vai estar melhor. E não foi por conta disso. É que nem trabalhar, Leilson. Trabalhar por dinheiro. Não é por dinheiro que se deve trabalhar. Não é para correr atrás do dinheiro. Você tem que trabalhar pelos valores que você falou agora aqui para nós, com o Marcos partilhando. Trabalha porque você ama aquilo que você faz. Você se dedica àquilo, não é pelo dinheiro que vai trazer uma resposta do teu trabalho, que é uma consequência, mas é porque você quer fazer o melhor, é 200% aplicado. Eu quero ser o melhor disso aqui, eu faço com paixão, eu me envolvo, eu me entrego. Naturalmente, isso será em qualquer profissão da nossa vida. Qualquer profissão. Toda profissão não existe o cara do topo. Fato. Sim. E não tem vários na base? Natural. Agora você pergunta para o cara do topo,
o que é que ele fez de diferente? O primeiro aspecto que ele vai trazer é esse. Eu amo o que eu faço. E eu não tenho hora, não tenho lugar, eu faço e faço bem feito. Uma vez eu assisti uma palestra há muitos anos atrás, do Oscar Schmidt. Não sei se vocês ainda lembram, eu acho que foi o melhor... Um astro do basquete. Nosso astro do basquete nacional. E ele, ele era contratado para fazer aquelas palestras shows, depois que ele se aposentou. Muito bom. E lá num trecho da palestra dele, ele falava assim, porque o pessoal me chamava, que era o apelido dele, Oscar Mão Santa. Mão Santa. E eu digo para vocês, não tem nada de Oscar Mão Santa. Tem Oscar Mão Treinada. Que ele diz, olha, o treino lá no meu clube era de 8 às 11. Eu chegava às 7, começava a arremessar sozinho das 7 às 8. Aí chegava todo mundo, a gente treinava das 8 às 11, o pessoal ia embora e eu arremessava mais das 11 até ao meio-dia. Não tem como o cara ser igual ao outro. Se eu faço o dobro de atividade num determinado assunto que você, Leilson, faz ou que o Marcos faz, não tem como a gente estar nivelado. E tem aquele aspecto do inteligente e do esforçado. Na história, quando se fazem pesquisas e se buscam, você vê sempre que o esforçado alcança mais do que o inteligente. Porque o inteligente, eu sou inteligente, fica ali pela zona de conforto. Na zona de conforto. E o esforçado correndo, treinando, se movimentando, se esforçando. Quando desperta, o esforçado está à frente do inteligente. Então, meu caro, a tua história aí eu achei bacana. Eu me lembrou, assim, a gente vai falando de uma forma descontraída e a gente vai, é que nem piada. Um conta uma história e o outro lembra a outra. E posso dizer, lhe olhando aqui nos olhos, que eu acho que o seu começo foi mais desafiador do que o meu. Você veio lá eu não sei se é sertão, a gente pode chamar, de sertão. Nosso sertão, e foi empreendendo, criando, tirando energias internas para estar aqui hoje. Nós estarmos aqui batendo esse papo, Marcos. Eu, por mais que tenha sido criado na cidade, mas férias era com os meus avós, no interior, sertão parecido com esse, como que você veio. Não tinha energia, não tinha nada. Aquele sertão modelo, deu 6h30, 7 horas, escureceu, todo mundo deitado. Porque não tinha mais nada o que fazer à noite. Só a corujinha gritando. Só a corujinha gritando. E um frio, que era uma beira de brejo. Mas acordava todo mundo também 4h30, 5 horas. Meu avô era 4 horas, 4h30, era o primeiro a acordar. E eu tinha um avô, os dois moravam próximos, no interior do município de Riachão. Vocês conhecem Riachão? Bem no interior. Tem um povoado, você entra lá mais uns 4 quilômetros. E eles moravam lá. E o meu avô Antônio, pai do meu pai, ele me levava sempre para a roça. E lembro como hoje, que aí me lembrando de ti, do Broca Roça. Aí ele, quando a gente saía, ele falava, meu filho, vem cá. Ia lá no fumo, eles faziam fumo. Fumo de rolo. Fumo de rolo. Tirava um pedaço maior para ele e me dava um pedacinho desse tamanho. Eu devia ter o quê? 10 anos, 11 anos, 12 anos. aprendendo a ficar doido. Aí dava o rolinho e bote no bolso. Botava aqui, não tinha nem bolso naquela era no elástico aqui do short. No elástico do short. Caminhava para a roça. Aí lá para arrancar macaxeira ou mandioca. Aí eu botava aqui e não saía. Não saiu não, Helena? Saiu não. Pega o seu fumo. Bote aí um pedacinho e masque. Botava na boca, mascava para lá e para cá. Agora pode puxar. Moço, vinha com areia, com tudo. Olha uma força que aquele fumo dava. Era o espinafre do Popeye. Então, assim, são coisas que a gente, da nossa infância no interior, que a gente não esquece. Obviamente, era aquele momento ali, não evoluiu, não foi mexer com fumo e nada. Mas era uma coisa que o avô disse, isso aqui te dá força, é o espinafre do sertanejo. E vinha para arrancar mandioca e a gente fazia farinha. E assim, e são experiências que a gente, é a tal da memória afetiva, não vai esquecer nunca. A gente traz para a vida. Né? Traz para a vida e dá valor na vida. E aprender. Marcos, uma coisa que a gente tem que ter muito, assim, intimamente conosco, é aprender a fazer as coisas. Não é que os outros façam para nós, não é receber tudo de mão beijada, é aprender a fazer as coisas. Mão na massa. É mão na massa. É ir lá, eu que tenho que entregar isso, eu que tenho que fazer. Eu posso, em um determinado momento da vida, não estar fazendo mais diretamente. Mas se eu tiver que voltar para fazer,
Eu já sei. Entender do processo. Eu já entendi do processo, até fui eu que instruí aquele processo. Hoje talvez eu não esteja com ele diretamente na mão da massa, mas eu estou aqui. A visão da experiência que já passou pelas etapas e hoje pode estar um pouco mais à frente. Tempo de vida, muitos calos ao longo da história, carapaça mais endurecida, mas, volto a lhe dizer, se tiver que voltar lá para a fábrica, chão de fábrica, a gente volta, não tem problema. O importante é isso, né? Importante Independente da situação financeira, da sua estatura hoje, né? Mas você sempre lembrar das suas raízes. O grande problema é porque tem muita gente que se coloca já numa certa posição e esquece da sua base, esquece dos seus princípios, dos seus valores, né? Que são passados. Pior é quem nem tem base, né? A gente até fala muito assim, cara, hoje nós somos muito felizes com a nossa empresa, pela equipe que temos e também pela qualidade do que entregamos, porque a gente sabe que se algum dia, por acaso, repetir o que a gente passou ano passado, no ano 2020. Nós nos vimos só, eu, Leilson, uma sala vazia, sem equipe, sem nada. Eu até compartilhei com você em off um período muito, muito difícil que a gente passou na agência, mas os trabalhos não pararam. Porque eu e ele não dependemos de funcionário para entregar a qualidade do nosso trabalho, entende? Para entregar resultado para o nosso cliente. A nossa equipe é um fator de multiplicação. E tem gente que hoje, sei lá, abre uma empresa, abre uma agência, ou qualquer outro mercado, um escritório que seja, ele fala assim, não, eu tô aqui para fazer a gestão. Vai lá, faz uma arte lá. Não, isso eu não sei fazer. Se o designer faltar, ele não faz nada. No escritório, um cara que só contrata vários advogados, ele nem o AB ele tem. Ele só quer ganhar em cima dos honorários percentuais, porque ele é o principal. Deixa faltar os advogados lá, deixa o pessoal abrir o olho e falar assim, cara, eu não preciso dele para ganhar dinheiro. É isso mesmo. Aí esse cara tá quebrado, entende? Então, pessoas que nem base têm. A gente diz que lógico, eu acho que você foi feliz em falar, a gente tem que, para crescer, eu tenho que multiplicar. Óbvio. Vai chegar um momento, por mais que o Leilson seja muito bom naquilo que ele faz, o Marcos exime, espetacular também naquilo que ele faz, mas nós temos que criar equipe, criar conjunto de pessoas para que aquilo possa se multiplicar e as coisas possam crescer. Porque mãos nós só temos duas. Cabeça só uma, perna só duas, então não tem jeito. Concordo. Mas tem que ter uma essência. Tem que ter ali a árvore que dá fruto, que faz a coisa prosperar. Isso. Concordo. E aí, entrando já nessa parte da equipe, eu queria dar sequência na história e entender, porque assim, uma coisa que eu admiro muito na Moto Silva é esse espírito de pessoas engajadas que tem lá, sabe? A gente acompanha no Instagram, embora eu não veja que vocês divulguem tanto assim, né? O que acontece lá dentro, mas o pouco que a gente vê é animador. É uma equipe inspirada, né? Inspirada, animada. E, inclusive, nós temos uma testemunha aqui hoje assistindo. É verdade mesmo, né? O que eu tô falando é tudo verdade mais um pouco, né? Não diga-se de passagem, né? O Leilton foi convidado para chegar aqui 8h30 e chegou 8h30. Agora a reunião seja às 20h30. Chegou 12 horas antes, tão empolgado, empenhado que ele é, né? É verdade. E aí, eu queria ver com você, doutor, qual foi a receita, assim? É claro que não existe algo que dê para tratar como uma receita de bolo. Quebre 2 ovos, a farinha e o açúcar. Mas tem coisa que dá para a gente adaptar, né, para outras realidades. E eu acredito que você deve ter participado. A gente nem mencionou as claras ainda, as outras empresas ainda, a gente já vai chegar nelas, citando nomes e como você chegou em cada uma delas. Mas especificamente na Moto Silva. Como é que se deu esse processo? Porque eu acredito que ao longo desses anos de escritório, eu vou dizer aqui quase 20, certo? De escritório, de escritório do Moto isso, Silva. do Moto Silva. É o Moto Silva e vamos lá, é 2004. Então nós temos aí 15 anos de 2004. Mas do Moto Silva. Uma carreira, viu? Já tá tem adolescente. Desses 15 anos, já passou pessoas de mais idade do que você, que tinham uma certa dificuldade de absorver uma cultura mais colaborativa, pessoas mais tradicionais, pessoas abertas demais ao ponto de não conseguirem se inserir naquele meio.
E como é que foi para vocês conseguirem consolidar esse ambiente colaborativo dentro do escritório? Primeiro ponto, Marcos, interessantemente, eu não lembro na história do Mota e Silva Advogados ter passado alguma pessoa que fosse, não vou falar velho, mais experiente do que eu. Nunca, eu não me lembro. Acho que sempre o de mais experiência, de mais maturidade, fui eu no escritório. Desde o princípio. Quando eu tinha lá, então, vamos lá, em 2004, quando nós montamos a essência do Mota e Silva, que era eu e o Humberto. Humberto era mais novo do que eu, acho que uns 3 anos. E aí, passado alguns anos, chegou o meu irmão Cássio, que hoje é o sócio. O Humberto foi embora de Imperatriz, e aí o Cássio entrou como sócio. O Cássio é mais novo que eu, 5 anos. E todas as pessoas que foram se envolvendo e entrando no escritório, muitas delas, e até hoje, vieram da faculdade. Chegaram como estagiário e de estagiário passaram para assistente jurídico, de assistente jurídico, só para vocês entenderem. Chega uma hora que a pessoa é estagiária, mas nós sabemos que estágio tem um tempo limitado. Uhum. Mas a pessoa era tão boa que nós não queríamos nos desfazer do profissional. Capacitado, dedicado, engajado. E como é que nós vamos fazer? Não, a gente contrata como assessor jurídico. Funcionário, não tem OAB, está na faculdade ainda, mas ele já começou a viver aquela experiência inicial de profissional dentro do mercado de trabalho. Foi formado na prática. Na e, prática. no caso, também na parte teórica. Na né? parte teórica. Na faculdade. parte teórica. Somando os 2 valores ali Uhum. como profissional. E muitos desses hoje estão na nossa equipe, saíram lá da faculdade e formam a equipe. O que é que a gente tem como um valor importante disso aí? A equipe não é equipe verde, é uma equipe amadurecida, é uma equipe de profissionais lá de 8 anos de casa, profissionais de 10 anos de casa e todos jovens. Todos jovens, tudo aí ainda tem na casa de 30 anos, 25 anos, 26 anos. Eu acho que depois de mim é o Cássio, que é meu irmão, tem 40 anos. Então depois todo mundo é da década de 30 para baixo. Mas todo mundo envolvido. E engajados nas ideias, como se procura levar. E aí eu sempre destaco a questão administrativa, que é ter um administrador dentro da equipe, que é o Sandro, de dar um movimento para o escritório, um movimento profissionalizado, um movimento de negócio, um movimento de desafio, um movimento de como é que a gente fala? De regras, não, de quando você tem que bater metas. É uma outra expressão que eu queria falar, ela vai me vir ainda, mas todo mundo lá tem meta, todo mundo tem que se desafiar, todo mundo, olha aqui, não é uma coisa para ser uma coisa diminutiva. Se esse mês eu não bati a minha meta, ou se esse mês eu não alcancei o meu objetivo, mas aí o escritório vem, a gente faz um feedback, faz um acompanhamento contínuo. Por que será que não alcançou? O que foi que aconteceu? Como é que estão as suas condutas? Como é que estão as suas metas financeiras? E a gente vai fazendo esse acompanhamento constante. Ninguém fica ali esquecido, solto, se sentindo abandonado, de forma nenhuma. E se tiver que ter alguma reunião mais dura, o colega que vai participar, ele não vai ser pego de surpresa, porque nós estamos acompanhando constantemente. E vice-versa. Isso aí não é Heleno falando para a equipe tem o mesmo direito, a mesma liberdade e a mesma espontaneidade de falar para mim. O jogo é de mão dupla, não é aquela coisa do ditador e os ditados, de jeito nenhum. Lá a gente deixa muito transparente as regras do jogo. Eu acho, Marcos, que um dos valores, ainda que eu nem tivesse essa percepção, mas com o passar do tempo e com o amadurecimento, que contribui muito para uma equipe engajada, para uma equipe envolvida, para uma equipe amadurecida, é a palavra empatia. É a percepção Leilson, de eu olhar uma realidade de trabalho, uma realidade de negócio, percebendo o lado do outro. O lado na humano, perspectiva, né? Eu digo assim,
Tá bom pro meu colega que trabalha comigo? Ele tá satisfeito? Entendi. Nesse negócio, tá legal para ele também? Tem que estar excelente para ele e tem que estar bom para mim também. É uma percepção de ganha-ganha. Todo mundo está feliz, todo mundo está ganhando, todo mundo está satisfeito. A partir do momento que o meu colaborador se sente, eu vou utilizar uma palavra bem simples, mas para ficar bem evidente, se sente explorado, se sente diminuído, eu estou criando uma fissura dentro de uma relação de trabalho e essa fissura pode chegar um momento que ela não consiga ser agasalhada, ser reparada, ela rompa e nós percamos pessoas que são brilhantes que estão conosco. Então, essa palavrinha de olhar o mundo na perspectiva do outro, que chama-se empatia, com um amadurecimento, eu não tinha essa percepção, mas com um amadurecimento que eu vim ver o quanto é importante. Eu acompanho na cidade de Imperatriz vários escritórios que começam e terminam, É muitos setores assim. Muitos setores. Bacana. Como é o meu nicho, eu vejo isso com mais precisão. O tempo que eu era representante da OAB aqui em Imperatriz, eu via demais a confusão entre advogado quando entra a questão dinheiro. E as pessoas têm que ter uma noção que dinheiro não é tudo. É importante, nós não podemos vendar os olhos para a importância do dinheiro. Mas, numa equipe de trabalho, num escritório de advocacia, o dinheiro ele tem que ser visto para agregar, não é para separar. E a gente vê vários momentos, na hora que chega a questão de dinheiro, ali a sociedade trinca. A gente procura ver de uma outra forma. Senta, procura entender, procura ver o mérito, o que o colega se envolveu no determinado trabalho, para que ele saia feliz e satisfeito dentro de uma negociação que ele está envolvido no projeto como um todo. Então, eu poderia lhe dizer, se eu fosse resumir esse nosso bate-papo, de que traz uma equipe envolvida, uma equipe amadurecida, uma equipe engajada, é essa percepção de parar, sentar e olhar para o Marcos e procurar entender a perspectiva do Marcos dentro do meu negócio. Como é que ele se sente bem, se está bom para ele, ouvi-lo, prestar atenção e entender o que ele quer dentro do negócio, porque é assim que ele fica. Todos nós temos trabalhos em conjunto, mas todos nós temos os nossos projetos pessoais. É verdade. Enquanto o meu projeto pessoal ele está se harmonizando dentro daquele trabalho de equipe que eu participo, vai tudo bem. Na hora que ele perde o encantamento, a harmonia, a pessoa vai embora. Não tem como. Não fica. Quem de nós vai ficar numa relação que não é relação saudável? Seja ela uma relação pessoal ou uma relação de trabalho, qualquer tipo de relação. Se eu não estiver bem, se eu não estiver feliz, se eu não estiver envolvido de alma, espírito, corpo, mente. Então, eu acho que, e aí você colocou muito bem, Leilson, eu falei do mundo da advocacia, mas em qualquer negócio. Qualquer negócio para ele prosperar tem que ter uma vez. Há muito tempo atrás, um senhor falou para mim, eu gosto de ouvir muito pessoas maduras. É bom? É bom demais. É bom demais. Não é à toa que nós estamos aqui pegando uma aula aqui, viu? Sendo bem sincero. E aí esse senhor falava, Heleno, ele falava em outra expressão. A gente não mata o nosso colaborador, não se mata o teu colaborador. Pelo contrário, ele ali é uma das sementes que vai frutificar para o teu negócio. Então, eu não posso pegar e explorar ele ao máximo. Ele vai e não volta. Ele vem uma vez e não volta. Então, a gente tem que ter essa visão do partilhar, de eu quero ganhar. Acho que todo mundo quer ganhar, todo mundo se sente bem quando ganha. Mas quem está comigo tem que estar feliz também. Tem que estar envolvido, tem que estar engajado. Estou vendendo flores? Não. A gente sabe que nos bastidores tem dificuldades. É natural, é do dia a dia. E tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Que é onde nasce aquele espírito de desafio. Né? Onde você não está ali apenas por um protocolo, mas porque todo dia você tem que fazer algo diferente. Justamente. Né? Então, justamente. não é igual você falou. A gente não está aqui vendendo flores.
não. Né? A gente está aqui em prol de negócio, resolver problemas. Resolver problemas e trazer soluções. Justo. A pessoa, quando você entrega uma solução para uma pessoa, na nossa área primeira de trabalho, a pessoa fica com uma felicidade sem tamanho. A pessoa está perdendo patrimônio, ou está perdendo a liberdade, ou tem algum outro problema pessoal para resolver, e a gente chega com humanidade, com dedicação, com atenção, e consegue trazer um resultado para ela, não tem preço. Paga-se porque tem que se mensurar, mas não tem preço. A gente fala de duas coisas, de preços e de valores, De né? valores, é verdade, é verdade. E, doutor, como foi que as outras empresas entraram na sua jornada? Na sua linha do tempo, até chegar no Heleno hoje? Pai, marido, multiempresário, advogado e vacinado. E vacinar. Hoje essa vacina tá valendo mais do que quase tudo aí para trás. Mas doeu, doutor, essa vacina hoje? Foi tranquila? Foi tranquila. Mas que é ruim depois, qual é? Foi a AstraZeneca? Eu tomei a Pfizer. A Pfizer, né? Foi, né? A Pfizer. Depois tão dolorido, tá dolorido aqui, mas a gente tá dominando. Tá indo bem. Marcos, depois do escritório de advocacia, aí foi quando o Sandro voltou do Rio de Janeiro, e a mesma coisa, o Sandro é muito dinâmico, muito empolgado. No dia que vocês tiveram a oportunidade de bater um papo com ele, vocês 220. vão ver. Vocês vão ver que se eu tô falando do 220, ele bota lá uns 500. E ele queria vir do Rio de Janeiro. Executivo, morando na frente de Copacabana. Aqueles executivos, aquele modelo de executivo, parece que a gente tá no paraíso, Leilson. O cara tem tudo ao dispor, tudo que você possa imaginar, parece coisa de novela, de filme. E ele tinha um sonho de sempre voltar para a Imperatriz. Eu quero voltar para a Imperatriz. Eu quero estar perto da minha família. Nada desse mundo aqui de um Rio de Janeiro, imagina, não me satisfaz, não me traz alegria. E aí é a base familiar. Eu quero voltar para a Imperatriz. E mesmo trabalhando na empresa que ele trabalhava na época, era a Oi, no começo da Oi, na realidade, ele foi contratado, uma das cabeças, para montar a Oi Brasil. Na época ele saiu da Amazônia Celular, Antiga Amazônia, falar. Quando a Oi montou, ela começou a pensar os profissionais que ela entendeu que seriam profissionais bons, de cada outra operadora, tinha a NBT na época, a Amazônia, tinha umas outras que eu não me recordo o nome, e ela montou a Oi. E ele foi um desses que foi para essa equipe. E ficou lá. Sim, quando se fala só em salário, você diz, não, pô, tu não saia de um paraíso desse nunca. De estar na frente da praia, ter motorista à disposição, orçamento alto para trabalhar. Empresas dessa aí, ela dava uma, pensando nos dias de hoje, aqui, ó, você tem 2 milhões para fazer o teu projeto. Você tem 5 milhões para entregar esse projeto. A gente quer só o projeto. E o cara ia pensar em cima. E ele pensando, mas eu quero voltar para a Imperatriz. E nessa época só morava eu aqui, Heleno, o que é que nós vamos fazer? Aí no primeiro momento a gente começou a vender, fomos um dos primeiros a vender internet, o Velox. Vocês lembram do Velox? Ah, sim, eu cheguei a usar muito. Pois então talvez tu tenha sido um comprador nosso de Velox aqui. Antes do Velox ir para a loja, essas coisas, ele tinha só o representante, e nós tínhamos os consultores que saíam vendendo Velox. Aí depois começou a chegar os planos de aparelho celular, aqueles planos corporativos que a gente vendia 10, 15, 20, 30 linhas aí para empresas. E a gente tinha essa lojinha. E aí foi amadurecendo até que chegou um tempo, você disse, eu vou para a Imperatriz. Tô me desligando aqui, e o papai com a mão na cabeça. Moço, tu vai sair desse horizonte aí ganhando esse dinheiro, essa vida mansa. Papai, mas não é isso que me deixa feliz. Eu quero estar em Imperatriz. E aí veio. E a gente começou, Marcos, batendo cabeça em ideias. O projeto inicial era trabalhar com telemarketing, mas no sentido de fazer um pós-venda elaborado, de ligar, aquele que hoje muitas empresas já fazem, mas era de você... A empresa que eu presto serviço fez vamos lá, imagina uma concessionária. A gente está fazendo aquela ligação do resultado, buscar o feedback, fazer um pós-venda, digamos. Um pós-venda,
várias etapas tinha ali idealizado. E nós trouxemos essa ideia, eu não sei se ela estava ainda muito além do momento, hoje as pessoas fazem isso bastante, e a gente começou a vender na cidade e as pessoas, não acho, está muito caro, botava um orçamento, não, está muito caro, mas todo mundo perguntava para a gente, mas vocês têm aí nesse telemarketing, vocês têm cobrança? Não tem, que não era a nossa cabeça, não era essa de cobrança. E assim foi aí quando eu sentei mais o Santo tá vendo, a gente está querendo levar uma ideia, mas não foi 1 ou 2 ou 10 que perguntaram sobre essa ideia. Vamos remodelar? A estrutura nós estamos montando, assim, a base, que era o call center, a estrutura com a equipe, com equipamentos para poder fazer o pós-venda, a gente pode migrar, vamos ter que treinar a equipe para cobrança. Mesma estrutura, mas com outro Mesma objetivo. estrutura, com outro foco. E aí a gente começou a talhar isso aí. Fomos talhando e chamava-se na época ação, crédito e cobrança. Aí quando foi crescendo, aí nós vamos agora registrar a marca. Já tinha uma ação crédito e cobrança registrada lá para o Sul, e não deu. E aí a gente fizemos um estudo de marca e encontramos a Voz, isso sendo resumido para vocês, mas é uma história mais longa. Deixa pro Sano contar. Deixa pro Sano contar a etapa dele. Pra nós. E aí montou-se a Voz, que é hoje que a gente está Brasil afora e com muita felicidade conseguindo entregar sempre o que nós temos de melhor e com muito foco, com muita determinação. A empresa é especializada, a gente falava agora há pouco, é especializada na cobrança educacional, a gente focado, direcionado para isso. Às vezes somos convidados para fazer outras atividades dentro do mesmo segmento de cobrança, mas quando foge do que a gente tem como esmero, a gente agradece e até às vezes sugere outro parceiro que atua de uma forma plural e a gente é focado para cobrança no segmento educacional. A Farmapelle foi outra história, foi uma história com a minha esposa, sempre envolta em família. Aí a minha esposa é farmacêutica por formação e sempre gostou muito de farmácia de manipulação. Por onde ela estudou em São Paulo, veio para cá, começou a trabalhar aqui, trabalhou numa farmácia antiga de manipulação da cidade, e ela encontrou nesse caminhar dela uma sócia e montaram uma farmácia de manipulação. Isso lá para os idos a gente ainda era namorado, acho que lá para os idos de 2004, tem um tempinho já, 2003, 2004, montaram uma farmácia e começaram ali engatinhando. Então, você estava montando a Moto e Silva e ela estava... Ela montando a farmácia, a gente namorado, era uma outra farmácia, chamava Farmiflora, e eu aqui montando o Moto e Silva com a ação na época, como era o nome dela, que hoje é a Voz. E aí chegou uma fase lá da Farmiflora que a gente, ainda como namorado e ela com a sócia, resolveram transformar em franquia. E aí conversamos, então, acho que é uma ideia interessante, porque a concorrência, e assim, por mais que a pessoa hoje conheça do produto, conheça da técnica, mas não tem espaço para amador. Se eu estiver equivocado, vocês me corrigem. Não tem espaço. Totalmente correto. Eu posso ser o melhor advogado dessa Imperatriz ou do Brasil, mas se eu não for profissional na minha venda, na minha comunicação, ninguém vai saber do meu talento. Não vai dar para alcançar. Então, a gente via isso. As meninas eram muito boas, faziam um medicamento sensacional, só que não tinha a parte empresarial profissionalizada. Sentiu dificuldade para poder escalar no negócio. Aí, o modelo franquia, o modelo já vem todo desenhado. Tudo pronto. Tudo pronto. E aí ela sendo boa na parte técnica, casava o desenho do modelo com a parte técnica. E assim foi.
E aí, só que quando chegou a uma determinada fase, a sócia dela também casou, foi embora de Imperatriz, e eu entrei como sócio, na parte mais de auxiliando, na parte de gestão. E aí nós conseguimos montar, isso foi em 2012, 2013. Farmapela, ela nasceu em 2008. E aí, em 2012, 2013, eu entrei com a minha esposa. E hoje nós somos sócios da Farmapele. E ela, assim, também amadureceu demais, Marcos, como empresária, como comerciante. Muitas coisas, Leilson, que é só com o tempo. Só com o tempo, com estudo, com gosto, aquela coisa. Concordo. Não é o resultado em si do negócio, não é o crescimento do negócio, mas é aquilo que se faz previamente que as coisas acontecem. Então, ela é apaixonadíssima pela parte dela, que é a parte técnica. Eu procuro auxiliar também na parte de gestão. E a gente conseguiu fortalecer a Farmapele, que hoje eu tenho um maior orgulho de fazer parte da equipe também da Farmapele, juntamente com a minha esposa. E o quarto negócio, que hoje é uma cooperativa de crédito, a Sicredi. Essa foi interessante também, porque um cliente, acho assim, muito visionário, tudo tem que se arriscar. Uma vez um cliente, que era meu cliente, enquanto Mota e Silva advogado, chegou para mim e falou: Helena, eu tenho uma proposta para te fazer. Falei: diga. E ele, uma vez, conversando, ele falou: tu me contaste uma coisa no passado que eu achei interessante, é por isso que eu vou te trazer essa proposta. Tu falaste que você acredita nos projetos, não é aquela coisa assodada, eu só prego esse prego se eu ganhar algo em torno. Não, você tem paciência, você aceita o desafio, coloca o projeto e vai amadurecendo. E tem paciência de ver as coisas acontecer. Eu falei: é isso mesmo, é o meu perfil. Pois eu tenho uma ideia de trazer para a Imperatriz uma cooperativa de crédito. Qual o modelo, a diferença de cooperativa de crédito? Até falei um dia desse para o Marcos. É um banco de crédito, é um banco como um banco comercial, mercantil comum, só que com finalidades outras, finalidades voltadas para os associados. Enquanto um banco mercantil comum, ele te cobra por tudo que você trabalha com ele, a cooperativa é o inverso. Ela te fomenta a trabalhar com ela a preços mais módicos e lá no final, daquilo que você trabalhou, ela partilha na divisão de lucros contigo. Bacana. Você é sócio. E eu olhei para aquele negócio e falei: cara, isso é sensacional. Eu posso dizer que eu sou banqueiro. Eu posso dizer que sou banqueiro. E aí você está trabalhando. Se eu precisar qualquer operação, eu vou ter um custo menor, que a Sicredi ela oferece esse produto menor. Se eu for utilizar qualquer serviço de operação bancária, vai ser ao menor custo. E no virar do exercício, eu ainda vou ganhar com isso. Eu ainda vou ter distribuição de dividendos. E aí a gente fica, às vezes, parecido com São Tomé. Tem que ver isso acontecer. Ver para crer. A história tá bonita demais, né? A história tá bonita demais. E não tem grandes resultados sem altos riscos. Mas eu fiquei ali, falei, mas vou pro desafio e fui. O que era... Por que ele disse que era... Como foi que ele falou? Eu não me lembro bem a expressão, mas ele falou assim: olha, é uma coisa quase que injusta. Ele utilizou uma expressãozinha assim: olha, vai cobrar um esforço seu. Por quê? Porque tinha que trabalhar no projeto os primeiros 4 anos sem ganhar nada. Aí era... Eu queria lembrar a palavra que ele falou, mas foi isso. Botar a pele em jogo mesmo, né? Botar a pele em jogo. Então, nós começamos o projeto Sicredi em 2016, novembro, dezembro de 2016, e fomos amadurecendo e chegou hoje. E hoje é um banco que, no primeiro momento, era uma cooperativa fechada. Como é o modelo de cooperativa fechada? É aquela cooperativa que ela é limitada à associação de determinadas pessoas. Nós fizemos que era basicamente para o pessoal da saúde e para empresas. Por quê, Helena? Porque a gente não conhecia ainda. E aquilo que você não conhece, você não vai de peito aberto. Você vai, mas vai com cautela. Uhum.
Quando a gente conheceu e viu que o negócio é importante que seja de livre admissão, seja um negócio aberto para a sociedade, para o público, quanto mais gente envolvida, melhor. Obviamente, você tem que ter a gestão. A gestão que vai fazer o diferencial, melhor. Aí a gente abriu. Só que a gente abrimos ela em fevereiro de 2020 para livre admissão, em março veio a pandemia. Nós ficamos limitados de caminhar mais na cidade, divulgar, mas mesmo assim, mensalmente, é um negócio que vem crescendo. Todo mês a gente vai colocando ali um tijolo em cima. E eu estou muito feliz, é um projeto hoje que já dá algum resultado, mas foram 4 anos ali trabalhando, envolvido, acreditando, apostando, e que é um negócio que hoje os bancos normais, eles enfrentam 2 grandes desafios, são as fintechs, os bancos virtuais e as cooperativas de crédito. Eu falava para o Marcos outro dia, se você for na Alemanha, se você for no Canadá, o banco que roda são as cooperativas de crédito. Porque é o banco onde eu trabalho, como eu te falei agora, Leilson. Vou lá, te falar assim, se você vai num banco, determinado banco, você vai fazer uma operação lá, eles vão te cobrar 3%, 4%, naturalmente, a não ser que um banco forte desse faça uma coisa diferenciada. Ele diz assim, eu vou tirar o meu lucro aqui porque eu quero que o Leilson fique comigo. Mas isso não é o comum. Numa situação comum, o banco vai te cobrar 3%, 4%, 5% numa operação e a cooperativa de crédito vai te cobrar 2%, 1,5%, 2,5% na mesma operação. Então, um diferencial enorme. Ela visa fomentar o crédito ao cooperado, que o cooperado se fortaleça, cresça, movimente mais com ela, que aí toda movimentação tem resultado financeiro, e quanto mais a cooperativa se cresce financeiramente, lá no final, nos resultados, vamos lá, faturou, sobrou esse ano 1 milhão. Aí a gente decide, o que é que nós vamos fazer com esse 1 milhão? Uma parte a gente vai tirar para um fundo, para expansão, outra parte a gente vai, fazer distribuição de dividendos, tudo é votado, aberto, democrático, os associados participam todos. A gestão conduz, mas para essas decisões estratégicas, o associado é convocado como uma assembleia normal, uma assembleia de condomínio. Você vai lá, participa, dá o seu voto, diz como é que você quer e segue, porque você é sócio, você contribui dentro daquele negócio. De sorte, Marcos, que hoje, para mim também é um negócio que me traz orgulho. E aí, sintetizando, são os 4 projetos que hoje nós estamos envolvidos em maior ou menor escala, mas sempre apostando e acreditando em todos. E que são espelhos para quem está começando e para quem está visando aí modelo de gestão, modelo de equipe, né, que a gente está vendo aqui, que é um negócio extraordinário. É um né? exemplo absurdo de organização, né? Porque, assim, todo mundo tem 24 horas. E 4 negócios distintos, né? Tem gente que não consegue fazer a sua função do seu trabalho CLT em 8 horas, porque diz que não deu tempo. E tem gente que consegue gerenciar 4, 5 negócios. Mas isso aí, Marcos, volto a dizer, é o Jorge Paulo Lemann, que é aquele cara, eu acho que é o cara extraordinário. Mais rico, ele diz que quanto mais sócio ele tem, ele acha melhor. Lógico que sócio que colabora. Divide. Não se faz nada só. Para que essas coisas possam acontecer, como vocês falaram agora há pouco, nós temos que multiplicar. Nós temos que ter pessoas envolvidas com o mesmo entusiasmo, com o mesmo entendimento, com a mesma vontade e apostando no projeto. Sozinho nem adianta. Não tinha saído nem ainda do Mota, avali para o Silva. Estava ali limitado. Então é apostar, é partilhar. Eu ganho, quem está comigo tem que estar ganhando também. As pessoas têm que estar satisfeitas. Se a gente não dá espaço, Leilson, para aquela coisa, aquele mau humor, aquele sentimento de pequenez, não, me deixou de... Não é por aí. A conversa tem que ser transparente, tem que ser franca, olho no olho. Se teve alguma dificuldade, se ficou algo que não ficou muito claro, a gente tem que conversar. O Sandro fala, eu achei espetacular uma vez, o Sandro falou, olha, a gente tem um problema, eu tenho um problema com a Leilton, então, aí eu falo pro Marcos, eu falo pro Leilson, eu falo para todo mundo, falo pro outro Marcos ali,
mas não vou conversar com a Aleilton. Que coisa estranha. Como é que eu vou resolver um problema? Como é que eu vou resolver um problema que eu passo a fofoca para todo mundo? Aí cada um que ouve já leva ao seu modo, e eu não chego e olho para o Aleilton e vou resolver diretamente com ele. Então, assim, são coisas que, na prática, se a gente coloca isso num movimento bem direto, bem objetivo, a gente vai pulando várias etapas de um problema. Eu chego para você, converso com você, a gente se entende e já seguimos de mão dadas. É diferente de eu parar e me queixar para o Marcos, reclamar um dia, 2 dias. E ali, às vezes, você está tranquilo. Para ti está tudo bem. E quando eu ainda vou falar contigo, eu falo, olha, está tudo bem. Mas quando eu estou conversando com o Marcos, eu estou me queixando. Não é por aí. A gente tem que ser transparente. Dificuldades, nós falamos. Tem, todo negócio tem. Entre irmãos tem. Mas a gente tem que superar tudo isso porque a gente tem um objetivo maior. E tem que ser franco, tem que ser transparente, tem que conversar. Clareza, né? Clareza. Bom, muito bacana. Vou dizer uma aula, vou dizer uma palestra. Vou dizer uma palestra. Né? Acredito eu que quem tá com a gente até agora, pra você ver, que nem eu tava falando, 1h e 22 minutos. Já? Já. Muito tempo, mas assim, a gente escoa aqui um assunto que a gente nem vê o tempo passar. É verdade. Né? Porque o papo é tão bacana, a gente vai só evoluindo na conversa. Mas aqui, quer apontar mais alguma coisa, Marcos? Eu tô emocionado. Quer falar? O Marcos falou pra mim assim, rapaz, bicho, o cara é sensacional. O pouco que eu converso com ele nas nossas reuniões que a gente tem, eu falei assim, cara, eu conheço um pouco do Sandro, né? Nunca tinha papeado com o doutor Heleno, mas é de família. Igual ele falou, o negócio é de família. Né? Esse entendimento de gestão, de negócio, de pessoas, essa empatia é de família. Eu vejo muito que o Sandro tem isso. Né? Eu vejo o espírito engajado dele com relação à equipe, motivacional mesmo. Né? É um negócio assim extraordinário. É muito motivador mesmo. Né? Então, assim, eu estou muito feliz com o papo de hoje. Né? Me sinto lisonjeado de conhecer um pouquinho da sua história. Já estou muito curioso de conhecer também um pouquinho mais da história do Sandro, dessa corrida que ele teve no começo, né? Porque eu sou um cara apaixonado por negócio, né? Eu gosto muito dessas histórias, né? Desses cases de sucesso, né? Eu passei por isso me levou a isso, né? Até os dias atuais. Eu fico muito curioso para mim saber a jornada empreendedora de muita gente que está, né, em alguns locais hoje que são merecedores, igual o seu hoje, doutor. Fico muito satisfeito com esse papo que a gente está tendo aqui hoje, né? E eu espero posterior aqui, a gente trocar mais ideias, mais feedback, porque eu quero estar perto de gente assim, pô, gente que inspira, né? Que proporciona pra gente ensinamentos, né? Que eu acredito particularmente que nessa vida, quanto mais ensinamento você tiver com as pessoas que estão ali para acrescentar, para agregar valor na sua vida, melhor. Né? E tem que ter reciprocidade, né? A gente tem que procurar trabalhar de forma igual vocês trabalham, né, hoje, uma forma empática com as pessoas, sempre mostrando clareza e trazendo, obviamente, resultados totalmente satisfatórios para ambos, né? Tanto para os negócios do qual vocês prestam serviço, né, mas como para toda a equipe. Então, eu estou aqui, não sei mais nem o que falar, velho. Eu estou aqui. Doutor, faça suas considerações finais. Leilson, fazendo uma complementação do que tu já estás falando, pegando como um gancho, é isso. Se a gente puder contribuir de uma forma construtiva na vida de qualquer pessoa, é formidável. Verdade. Imagine na nossa história, todos nós já tivemos a oportunidade de ser especiais ou importantes para qualquer pessoa nessa história. Basta a gente lembrar, naquele dia eu fiz a diferença para aquela pessoa. E ela ainda hoje se lembra disso. Como eu lembro de várias etapas da minha vida, quando meu pai fez a diferença, quando um amigo fez a diferença para mim, quando um professor fez a diferença para mim na minha história. Então, se nós pudermos construir e deixar dentro do relacionamento entre pessoas sempre algo de construtivo para a pessoa que convive conosco, para um ente querido, para qualquer pessoa que seja, nós estamos deixando algo de saudável na Terra. Nós estamos deixando algo de engrandecedor para o futuro. E é isso que nós temos que nos esmerar em fazer, em tudo. Ter o zelo
de saber que se eu estou hoje, agora, nesse momento, partilhando com vocês desse bate-papo, eu estou podendo entregar algo que seja proveitoso para vocês, como também já recebi na hora que você contou a sua história de vida, resumiu. Achei espetáculo, porque é isso. É a gente ter coragem e saber, em síntese, que tudo vem aqui de dentro, vem de nós. Não adianta esperar no miraculoso. É importante ter fé, temos que entender isso, nós temos que acreditar em algo acima de nós, faz parte do contexto da vida, mas nós temos que andar. É isso aí. Tem aquele ditadozinho, quem trabalha, Deus ajuda, não é uma coisa parecida assim? Justamente. Quem trabalha, Deus ajuda. Então, se nós formos interpretar isso direitinho, está dizendo o seguinte, Deus ajuda, mas faça a sua parte. Se esforce, se empenhe, se envolva, se engaje, trabalhe, se prepare, se motive. Então, tem vários aspectos, se a gente for levantar aqui, a gente faz um dicionário de expressões que justificam que eu tenho que me envolver, eu tenho que ter um propósito para que Deus me ajude. Então, fico aqui também maravilhado com esse nosso bate-papo descontraído que se passou aí mais de hora e nós não notamos. Eu costumo dizer que eu gosto muito de conversar e eu costumo dizer que as horas passam rápidas quando o bate-papo é muito agradável. Foi o que aconteceu aqui hoje conosco. Muito obrigado.